O Senhor esteja contigo, com a tua família, onde você está nos acompanhando. Que você tenha um dia abençoado e, de fato, uma feliz Páscoa. Neste dia que é tão especial para nós e, com certeza, para você e para a sua família. Acompanhe conosco esse momento de adoração ao Senhor e também da palavra a qual nós meditaremos dentro de alguns minutos. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Deus o abençoe. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Então, queridos, nós queremos meditar por alguns minutos aqui na palavra do nosso Deus, num trecho da palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus capítulo 28, o versículo 5 ao versículo 9. E eu vou ler com você esta passagem e depois nós vamos observar alguns detalhes, os quais o Senhor quer falar comigo e com você nesta manhã. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Mateus 28, do capítulo 28, versículo 5 ao versículo 9. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que o Senhor possa falar comigo e com você através dessa palavra. Mas eu quero orar nesse momento, antes de nós meditarmos nessa palavra. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado pela tua morte e a tua ressurreição. Obrigado porque nós podemos e temos o que comemorar nesta Páscoa. Esteja abençoando, cuidando, tratando de cada um de nós nesse momento. E tenha liberdade de falar aos nossos corações. É isso que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A maioria de nós conhece a história de Jesus. Sabe quem foi Jesus, sabe que ele passou de fato como humano na existência terrena. Jesus, nós entendemos que era Deus e era homem, era 100% Deus, 100% homem, também com toda a autoridade de Deus, mas sentiu todos os sentimentos humanos, sentiu as dores humanas também como nós sentimos, passou pelas situações como nós temos passado. E a maioria delas muito mais forte, muito mais sofridas do que nós podemos passar ou temos porventura passado. O fato é que o Senhor Jesus, depois de uma certa idade, ali aproximadamente nos 30 anos, começa a desenvolver o seu ministério. Nós conhecemos a história e sabemos que desde o seu nascimento ele vem sendo perseguido.
Foi perseguido já desde quando nasceu. Já quando os seus pais procuraram ali José no lugar de pai e Maria, que o concebeu pelo Espírito Santo, não tiveram nem o lugar adequado para que Maria desse à luz ao seu filho, ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. E nós vemos na história que logo depois que Jesus nasceu, então o governador Herodes, sabendo que Jesus era fruto de uma promessa de Deus para o seu povo, e fruto de que ele seria resultado do que Deus tinha preparado para todos aqueles que se arrependessem e entendessem que Jesus vinha para a salvação. Então ele procura matar, procura consumir a vida de Jesus, porque tinha medo de perder a sua posição de rei. E nós conhecemos a história de perseguições sobre a vida de Jesus. E aí Jesus vai para o Egito, e depois volta aí e passa alguns anos em Nazaré. E depois, quando o Senhor Jesus chega aos 30 anos, ele vai à presença do seu primo João Batista, pede para ser batizado, e nós conhecemos a história e sabemos que João Batista não queria, entendia que Jesus era muito superior a ele, não queria nem batizá-lo, e o Senhor Jesus disse, não, para que se cumpra assim a vontade do Pai, para que se cumpra assim a promessa que precisa ser cumprida e seja feita, então assim a vontade de Deus. Então nós vemos que ali o Senhor Jesus foi batizado por João Batista nas águas. E nós entendemos, começamos a conhecer a história de Jesus. E vem ficando evidente a partir aproximadamente dos 30 anos, quando Jesus desenvolve o seu ministério. E nós conhecemos e sabemos das grandes maravilhas que o Senhor fez. E algumas foi nos deixado escrito na palavra de Deus, nos evangelhos, na Bíblia. E nós sabemos algumas coisas que Jesus fez e que eram maravilhosas e sobrenaturais. Sabemos que Jesus era aquele homem poderoso de forma sobrenatural, além do limite humano, tocava na estrutura atômica da matéria, que multiplicava pães, multiplicava peixes, aquele que fazia o aleijado andar, aquele que fazia o cego de nascença ou não voltar a enxergar, aquele que por vezes deu a vida de novo àqueles que já estavam mortos. Nós vemos ali Jesus operando maravilhas, e o seu ministério é crescente, é promissor, e as pessoas começam a seguir aonde Jesus chegava, então as pessoas já vinham ao seu redor, se aglomeravam próximo a ele. Tanto que ficou difícil de Jesus andar publicamente. Inclusive ali os líderes da época, os partidos da época, os fariseus, saduceus, herodianos, tiveram a intenção de consumir com a vida de Jesus, mas tiveram essa dificuldade, porque ele vivia sempre rodeado de muita gente. Porque Jesus realmente era varão, profeta, poderoso em obras e palavras. E esse Jesus que tinha toda essa autoridade, esse Jesus que tinha todo esse poder, começa a ser perseguido por uma perseguição de morte. E nós sabemos que a morte do Senhor Jesus já estava também entrelaçada na história, na promessa de Deus e no plano de Deus, para que viesse a salvação até nós, para que pela graça hoje pudéssemos ser salvos em Jesus. O fato é que o tempo passaram-se aproximadamente 3 anos de ministério fantástico do nosso mestre, e uma coisa que eu queria lembrar nessa fala do ministério, das curas, das ressurreições, de tudo que o Senhor fez de sobrenatural, de forma tremenda, isso era para que as pessoas compreendessem que Jesus era realmente o Filho de Deus. O ministério principal de Jesus é a salvação, perdão dos pecados, remissão, propiciação a nós para que fôssemos salvos. E nós entendemos que a salvação vem do Mestre, é para que as pessoas acreditassem, porque haviam outras pessoas também que se diziam ser o Messias. Antes de Jesus, houveram outros homens que diziam-se que eram o Filho de Deus, o Messias prometido também. E aí Jesus precisava agir sobrenaturalmente para que as pessoas entendessem e cressem que de fato Ele era o Filho de Deus.
E muitas pessoas passam a crer, passam a entender que esse homem é o Filho de Deus. E saibam que não só pelos seus milagres, mas pela sua autoridade, pela maneira com que ele tratava as pessoas, pelo amor que ele dispensava a todas as pessoas, pela sua maneira de agir, de reagir, sem fazer acepção de quem quer que fosse, amando qualquer pessoa que se aproximava, entendendo de fato e de forma inteligente e emocional o coração das pessoas, entendendo as suas ações, olhando para dentro da pessoa, ao invés de olhar só o que estava por fora, só o que aparecia. E nós vemos aí que o Senhor Jesus traz uma nova visão de vida, uma mudança, uma transformação para a sua época. Tanto que a nossa história ficou dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um divisor de águas, de tempos, quando o Senhor Jesus nasce e desenvolve o seu ministério. Esse homem tremendo, esse homem que era agradável estar ao seu lado, que era bom estar próximo dele. Aquele homem que diz que quando tivesse sede, então, poderíamos beber da água dele, da sua fonte, e nunca mais teríamos sede. Alguns não entendiam, porque Jesus falava por parábolas. Quando o Senhor Jesus disse que Ele era a fonte da vida, que Ele era a própria vida. E as pessoas passavam a crer e a entender que Jesus era o grande Senhor e o Filho de Deus, o Salvador, o Messias prometido. Aquele que foi prometido lá no Jardim do Éden, que o Senhor programou lá atrás, para nos remir novamente e nos fazermos a chegar até Ele novamente, porque lá no Jardim do Éden a raça humana caiu em pecado e se afastou do propósito do plano de Deus. E o fato, que é muito interessante, o qual nós entramos agora, que tem a ver com a Páscoa. O Senhor Jesus morre. O Senhor Jesus deixa de viver. E eu quero que você imagine comigo aquelas pessoas todas que andavam com o Mestre, com aquele homem todo poderoso, que não tinha problema se alguém morresse porque ele ressuscitava, que não tinha problema que se alguém adoecesse ele tinha o poder de dar cura, que não tinha problema se a fome abatesse as pessoas porque ele transformava, ele multiplicava pães, multiplicava peixes, ele sustentava quem precisasse, dava alimento a quem necessitasse, ele dava amor, carinho e atenção a quem precisasse. Então era bom estar com o Mestre, esse Mestre poderoso que podia todas as coisas e que pode todas as coisas. O fato é que de repente os homens decidem, as autoridades decidem que Jesus não podia viver mais, principalmente porque eles tinham medo de perder a sua autoridade e o poder político que tinham. E decidem então que Jesus não pode viver mais, porque Jesus causa muita aglomeração de pessoas, porque Jesus atrai muitas pessoas, e diz em certo ponto da palavra de Deus, que eles não entendiam como é que Jesus conseguia atrair tanta gente ao seu redor. E decidem então acabar com a vida de Jesus. E é incrível que o Senhor Jesus entende que esse era o propósito de Deus. Mesmo com sofrimento, mesmo com angústia, diz a palavra de Deus que ele suou gotas de sangue. Tamanho era o estresse, a ansiedade, o sofrimento que ele passou um dia antes da sua crucificação. Porém, a todo momento ele tratava as pessoas com amor. Porém, a todo momento ele sabia amar as pessoas, independente das atitudes com que as pessoas demonstrassem para com ele. Lembre-se, eu fico admirado como ele chama Judas, quando Judas chega próximo, quando ele está ali no Getsêmani, e chega próximo com os guardas para prendê-lo. Ele chama Judas de amigo, mesmo sabendo que aquele era o grande traidor, e ele seria preso e açoitado, iria sofrer, iria morrer na cruz. Mesmo assim, ele chama Judas ainda de amigo, porque ele tinha um carinho por todas as pessoas, independente de quem elas eram. E esse homem que era tão diferente, normal para o seu tempo e para o nosso também, que só sabia demonstrar amor, que fazia todas as coisas que o ser humano pode ver como milagres e podia imaginar e não imaginar também. O fato é que esse Senhor morre,
que o Senhor Jesus morre. E imagine as pessoas que acompanhavam, os discípulos, todos aqueles seguidores, mesmo que conhecendo a promessa de que ele morreria, ele tinha prometido algum tempo atrás que ele iria destruir aquele templo e em 3 dias iria reconstruir, e as pessoas ficavam atordoadas, achando que era o templo de Jerusalém, e não era, mas era a sua própria vida, o seu próprio corpo, e as pessoas não entendiam direito, mas enfim, Jesus morreu. E com ele morreu também a esperança, a expectativa de vida. Imagine aquelas pessoas que tinham o Mestre como todo-poderoso, que curava, que transformava, que ressuscitava, e de repente ele mesmo estava cerrado num túmulo, sem vida. E com isso morreu a esperança, morreu a expectativa de vida, a expectativa de salvação, de vida futura. Aquele que dizia que tinha vida e que a vida nunca se acabava, porém acabou-se nele. A vida se encerrou. Sua corrente sanguínea se esvaiu, seu sangue se esvaiu, seu coração parou, seu cérebro parou de ser irrigado e ele morreu. Imagina o coração dos seus discípulos, tanto que num outro texto conta de 2 discípulos que vão embora para Emaús porque ficaram desanimados, desacorçoados, voltam para sua terra natal, ali a 60 estádios, 11 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, porque não viam mais nenhum porquê continuar vivendo em Jerusalém, nenhum porquê de continuar ali habitando onde o Senhor Jesus habitava. Perderam a graça com a cidade e voltaram então à sua terra natal. Desanimaram, porque o Senhor Jesus morrera. E eu quero te dizer uma coisa neste dia tão especial. Algumas pessoas têm vivido como se o seu Senhor, como se o Senhor Jesus estivesse morto ainda. Como se o Senhor Jesus ainda estivesse crucificado na cruz. A cruz está vazia. Nós observamos, e tem uma música, um hino no meio cristão que nós cantamos às vezes, muito antigo, que diz que nós amamos a mensagem da cruz. Porque a cruz está vazia, o Mestre não está aqui mais. Foi crucificado, e era a pior morte que poderia haver, o pior bandido da época era crucificado, e o Senhor Jesus foi colocado como o pior bandido para ser crucificado. As esperanças se foram, o Mestre morreu. Aquele que tinha toda a autoridade, todo o poder sobre as coisas do céu e da terra, aquele que acalmava a tempestade, aquele que mandou o seu discípulo sair do barco e andar com ele sobre as águas, e Pedro desce e anda com ele, e depois ele duvida e quase se afoga, e o Senhor Jesus o recolhe pela mão e o ajuda a continuar até chegar no barco. Esse Jesus morreu. E eles estão entristecidos. Algumas pessoas vivem hoje como se Jesus estivesse morto, sem esperança, sem expectativa, sem noção da salvação, sem certeza, sem convicção de que o momento que partirem dessa terra vão de fato estar na presença de Cristo, Senhor. Talvez você esteja vivendo hoje desesperançado, talvez preocupado com a empresa que não vai bem, com essa situação de pandemia, o que vai ser de nós? Parece que Jesus está morto. Como você tem visto o Mestre? Qual é a sensação que você tem visto quando você ouve falar de Jesus? Talvez a mesma que os discípulos sentiram, talvez a mesma que aquelas pessoas que estavam à volta de Jesus a todo tempo sentiram também naquele momento em que Jesus foi cerrado, foi colocado, guardado no túmulo, e aquele túmulo se fechou com uma grande pedra. Mas vejam que coisa incrível. Ao 3º dia, vão lá algumas pessoas procurar, talvez embalsamar o corpo, ver como estava o corpo do Senhor Jesus, e aí vem esse texto que nós lemos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus queridos, só Jesus ter dito que ele era o Filho de Deus não bastava. Só Jesus dizer que ele tinha poder não bastava, que ele era o Salvador não bastava, porque outros já tinham dito. Quantos que surgiram por aí dizendo que são
autoridades divinas, que são deuses, que têm poder para fazer isso, para fazer aquilo, e vários, ou todos eles. Eu disse vários porque tem alguns que estão vivos ainda, que se acham que são filhos de Deus, o Salvador, porque filho do Deus Altíssimo são todos aqueles que têm parte com Jesus, que foram lavados no seu sangue, são considerados filhos de Deus, co-herdeiros do Senhor Jesus. Mas alguns achavam-se deuses também, importantes tanto quanto o mestre, e morreram, e nenhum deles ressuscitou, nenhum deles voltou à vida. Porém Jesus ressuscitou. No domingo de Páscoa, eles vão procurar o corpo de Jesus e ele não está ali. Não é porque alguém roubou, não é porque alguém mexeu, mas é porque ele ressuscitou. E vejam que grande bênção Jesus ter ressuscitado. Renasce a esperança, renasce a expectativa, a esperança que morreu, a dúvida que veio de quem era o mestre, a esperança de salvação que tinha morrido, de ressurreição que tinha morrido, volta a reviver, volta a renascer a esperança. E talvez que nesse momento você possa lembrar da ressurreição de Cristo. E talvez também Cristo não tenha renascido ainda no seu coração. Talvez não tenha renascido ainda na sua família. E talvez seja isso que está faltando para haver um recomeço, para haver um início novamente, para reiniciar a vida, para voltar à esperança que havia morrido, a expectativa que havia morrido. Talvez você esteja pensando que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua família não tem mais jeito, que seu filho não tem mais jeito, mas com Jesus tem jeito, com a ressurreição de Cristo tem jeito. Quem dera, se Cristo não, que seria de nós, se Cristo não tivesse ressurreto. Aí sim, aí estaremos perdidos mesmo. Não poderíamos nem dizer que de fato Ele era o Filho de Deus que morreu e não ressuscitou. Mas quando Jesus ressuscita é porque Ele venceu a morte. Venceu o pecado, atravessou a pior luta que o ser humano pode atravessar, a pior batalha, que é a batalha da morte. Mas Ele ressuscitou. E quando eles percebem que Jesus ressuscitou, então renasce a esperança. Opa, o Mestre ressuscitou, o Mestre está vivo. Renasce então aquela esperança que tinha ido embora, de salvação, de vida, de que o Senhor cura, que o Senhor abençoa, que o Senhor quer viver conosco. E é por causa da ressurreição que o Senhor pode habitar conosco até hoje. Que o Senhor pode voltar a habitar com os seus discípulos. O Senhor Jesus volta e entra no local onde estão os seus discípulos reunidos, buscando a Deus em oração, cantando, e Ele passa a portas fechadas e entra dentro daquele local e se manifesta aos seus discípulos, porque Ele está vivo novamente, porque a sua vida realmente retornou, renasceu, reviveu, e talvez é isso que precisa acontecer com você ainda. Talvez quando as tuas esperanças estão mortas, quando você não tem mais expectativa de melhora, o Senhor quer ressuscitar na sua vida, no seu lar, quer renovar as tuas esperanças. E talvez até você tenha dito, mas eu até já me converti, já aceitei Jesus um dia, mas talvez você precisa voltar atrás. E como ele disse para uma das igrejas do Apocalipse, e recomeçar, voltar ao primeiro amor. Precisa entender que Jesus ressuscitou. E com Ele renasceu a esperança, a expectativa de vida, a novidade de vida, a transformação de vida, a esperança de vida eterna que tinha morrido. Ressuscitou. A nossa esperança não é só terrena, a nossa esperança não é só de melhora aqui na terra, a nossa esperança é de salvação eterna, a nossa esperança é de vida com Jesus eternamente, para todo sempre. E sabe onde ela renasceu? Sabe onde que vem essa esperança? Na ressurreição do Senhor Jesus. Porque se Ele venceu a morte, então Ele tem autoridade, inclusive sobre a morte. E nós podemos ter a esperança viva de que o dia que formos dessa terra, moraremos para sempre com Ele. Porque assim foi com Ele. E assim o Senhor ressuscitou e foi assunto ao céu. E disse que queria preparar lugar para mim e para você. Basta que o busquemos de coração, que entendamos que Ele é o único e suficiente
Salvador das nossas vidas. E sabe, quando a gente diz único e suficiente Salvador, é que não preciso de mais nada para eu ter salvação. Ninguém mais pode me ajudar a chegar à presença de Deus. Ninguém mais. Nós temos pessoas, homens da palavra da Bíblia, que nós admiramos, temos parentes nossos que já morreram, mas ninguém pode interceder por nós, pode nos levar à presença de Deus. É só Jesus. Por isso que ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. E quando este homem ressuscitou, renasceu a esperança a todo o seu povo. A esperança que o Senhor agora estava vivo e vivo para sempre. Que continua com poder, autoridade, que continuava fazendo milagres, continuava abençoando e tinha poder, inclusive, sobre a morte. Podem até nos matar, mas não podem tirar a nossa vida, porque a nossa vida está em Jesus. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você, e nós vamos ter um momento da ceia ainda, mas eu quero orar, concluindo esse momento da palavra, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, nesse momento. Eu não sei o que se passa, eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, qual é a tua desesperança, o que tem sido a causa das tuas lágrimas nesses dias. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe e está muito interessado em você, na sua vida, e está interessado em cuidar e enxugar tuas lágrimas, e abraçar você, e cuidar da sua situação, e do que você tem passado. Para nós, a Páscoa é dia de alegria, dia de ressurreição, de recomeço, de renovar a esperança. Deixa eu orar com você. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada vida que está aqui nos acompanhando, por todos que estão nos ouvindo, e eu te peço por todas as famílias que aqui estão nos ouvindo, que o Senhor possa estar atingindo os seus corações e tocando com teu Santo Espírito. Tu conheces as necessidades, as inseguranças, incertezas e as desesperanças de cada um. E eu te peço que o Senhor trate, cuide e restabeleça a confiança em Ti, Senhor Jesus, que é o Cristo ressurreto. Que nós tenhamos a confiança, a esperança da salvação eterna e a esperança de que enquanto humanos o Senhor nos guia e o Senhor tem o melhor para nós. E o Senhor está conosco, e o Senhor caminha conosco, e o Senhor quer uma vida próxima de nós e quer que tenhamos intimidade contigo. Abençoa cada família, a cada um que nos ouve, a cada um que nos acompanha, a cada um que faz parte do contexto da escola, ou não, mas que necessita e que entende que precisa da sua presença. Abençoa e protege a cada um, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Nós temos um momento agora de participarmos juntos da ceia do Senhor, e eu queria ler um outro texto do evento que aconteceu muito próximo do momento onde Jesus foi morto, que está no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 a 30. Diz a palavra de Deus assim, Mateus 26, 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Estava chegando a hora do Senhor Jesus ser crucificado. E ele sabia, e é incrível, uma coisa que me chama muita atenção, a leveza do Senhor Jesus, a atitude do Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele sentia o sofrimento como homem, como eu e você sentiríamos. Mas ele sabendo que dentro de poucas horas iria passar por um martírio horrível. Ele assenta-se à mesa ainda para uma última refeição com os seus discípulos. Sabe por quê? Porque a comunhão com o Senhor Jesus é muito importante.
a convivência. Nós sabemos que normalmente o momento da mesa é um momento de comunhão, onde nós conversamos com a família, onde nós contamos os afazeres do nosso dia, o que aconteceu, o que poderá acontecer. E com o Senhor Jesus, Ele deseja que nós tenhamos essa comunhão. E o Senhor Jesus tinha momentos de comunhão com os seus discípulos. Era o momento da alimentação. E a ceia foi instituída na última noite antes do Senhor ser crucificado. E ali o Senhor então diz para eles que estava chegando a hora dele ser crucificado, dele ir embora como humano, dele morrer como humano. E ele pede então que os seus discípulos, como diz esse texto, que continuem tendo comunhão, que continuem lembrando do Senhor Jesus. E por isso que nós cristãos temos o momento da ceia, que é o momento onde nós lembramos do Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Eu quero lembrar você que nós cremos que o suco da videira não se torna em sangue, e também o pão não se torna o corpo de Cristo, mas nos lembra que do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que foi vertido por nós. E nos lembra que o Senhor Jesus ocupou a cruz no meu lugar e no seu lugar. E uma coisa que eu acho incrível é que se fosse só eu nesse mundo, ou só você, mesmo assim o Senhor Jesus morreria para salvar a mim ou a você. Tamanho é o amor dele por nós. Tamanho é o desejo dele para que nós estejamos por toda a eternidade morando com ele. E ele aconselha então os seus discípulos que eles possam lembrar dele no momento em que se reúnem. Possam lembrar no momento em que se reúnem para se alimentar, possam ter a lembrança do Senhor Jesus. E para que a gente possa lembrar como era marcante na vida dos discípulos, né? O partir do pão. Lembram com aqueles 2 discípulos que eu já citei na mensagem, que foram embora para Emaús? Um deles, a palavra de Deus chama de Cleopas, o outro ele não cita o nome, mas eram pessoas que estavam seguindo a Jesus e que voltam para Emaús depois da morte do Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus passa a acompanhar eles naquela viagem. E diz a palavra de Deus que eles não o reconheciam, porque os seus corações estavam tão tristes. E é assim mesmo, quando estamos muito tristes, quando o nosso coração está angustiado, algumas vezes não percebemos a presença de Jesus conosco. E o Senhor Jesus foi caminhando com eles até a entrada de Emaús. E diz a palavra de Deus que ele fez menção que ia continuar na estrada, e eles, não, fica conosco, entra, vamos entrar, vamos cear junto, vamos comer, mas não tinham reconhecido o Mestre. Mas na hora em que o Senhor Jesus parte o pão, eles reconhecem, porque era o momento da comunhão com o Mestre. E a maneira que o Senhor partia o pão, fizeram com que eles reconhecessem que era Jesus que estava com ele. Algumas vezes Jesus está presente, mas não é discernido. Algumas vezes o nosso sofrimento, a nossa dor é tão forte que nós não discernimos a presença do Senhor conosco, mas Ele está conosco, Ele está com você. E o partir do pão fez com que eles reconhecessem e lembrassem o jeito que Jesus fazia com o pão. Eu não sei como era, mas eu sei que eles o reconheceram. E nós queremos participar desse momento, relembrar esse momento da ceia do Senhor. E nós vamos estar orando, agradecendo a Deus e consagrando a Ele o suco e o pão. E nós sabemos que você também pode participar aí na sua casa. Você também recebeu os elementos da ceia, e nós vamos orar nesse momento, para que nós possamos juntos participar da ceia e lembrar da morte, mas não só da morte, da ressurreição também do nosso Mestre. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem morrido por nós na cruz, tem entregue o seu corpo, ó Deus, para sofrer no meu lugar e no lugar de toda a humanidade. Senhor Jesus, nós queremos consagrar o pão e o suco da videira a Ti, Senhor Jesus,
para que esse momento seja um momento de comunhão com os nossos irmãos. E que nós possamos lembrar da tua morte e da ressurreição. E assim como o Senhor disse aos seus discípulos, até que o Senhor volte, até que estejamos contigo, até que possamos viver eternamente contigo, Senhor Jesus. Que nós possamos lembrar disso constantemente. E que em tudo isso, o seu nome seja glorificado. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ainda fazer a participação da ceia. Você vai, então, pegar o seu cálice em casa, o pão, ou o que você tem aí como pão. E, nesse momento, você vai poder participar conosco da ceia e vai tomar o suco da videira. Que nós possamos lembrar a morte e a ressurreição do Mestre. Esse momento para nós cristãos é muito importante, porque nós de fato lembramos. E hoje em dia posso dizer que esse momento para mim mexe muito com a minha emoção. Eu desde garoto pertencia à igreja evangélica e sempre vi esses momentos acontecerem. Mas hoje compreendo um pouco melhor o que isso significa para nós. E eu convido você a participar conosco desse momento tão especial, a qual o Senhor Jesus disse: tomai e bebei dele todos. Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento. E eu te peço, ó Deus, a tua bênção a todos que estão participando comigo. Mesmo que nesse momento tão difícil, Senhor, de pandemia, de estarmos distantes fisicamente, mas sabemos que podemos estar unidos espiritualmente a Ti. Então, te louvo e te agradeço por isso. Te agradeço porque temos a oportunidade de, mesmo que virtualmente, ó Deus, participarmos juntos desse momento da ceia, desse momento da comunhão contigo. Muito obrigado e abençoa todas as nossas famílias, todo o teu povo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós desejamos a você que o Senhor continue cuidando da sua vida, da sua família, que você tenha de fato uma feliz Páscoa e que você possa ter lembrado, entendido o que de fato significa a Páscoa, que é o recobrar da nossa esperança, o renascer da nossa expectativa daquilo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Muito obrigado.